Durante a reunião da cúpula, entre outros assuntos, outros pontos, o presidente Lula foi cobrado sobre a postura do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. E sobre a participação do brasileiro num encontro de líderes, a gente conversa agora com o Paulo Velasco, que é professor de Relações Internacionais, mais uma vez nos ajudando a entender esses assuntos para além das fronteiras aqui do país, né, professor? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. É um prazer sempre conversar com vocês. Só para a gente começar, antes de falar efetivamente, né, de quais são suas expectativas, professor, em relação à participação brasileira nesses encontros, nessa cúpula do G7, para quem está nos acompanhando, os principais pontos tratados nessa reunião da cúpula, primeiramente são guerra na Ucrânia e inflação. Depois a gente vai para o combate à pobreza, à fome, que é o combate às vulnerabilidades sociais, mudanças climáticas e transição energética, que são, né, professor, pontos também muito sensíveis aqui para o Brasil. Levando-se em consideração, professor, a participação até agora do presidente Lula, do governo brasileiro, nesses painéis, nesses debates, em algumas reuniões bilaterais que já aconteceram, qual saldo o senhor tem para a gente, para nos informar por enquanto dessa participação? Bom, na verdade, o saldo ainda não dá para ter uma noção muito exata, Lívia. O Brasil está tentando colher alguns dividendos, né? Por exemplo, ao retomar, digamos assim, né, um diálogo com lideranças internacionais de grande envergadura, né? A expectativa brasileira é reforçar a sua projeção internacional, né, a sua credibilidade internacional, e a partir daí poder colher algo de mais concreto, né? Por exemplo, apoio, cooperação técnica, né, ou até mesmo financiamento em algumas agendas que muito nos interessam, né? Como, por exemplo, a agenda ambiental, né, a questão energética, é um tema muito sensível também, mas que depende também, né, de uma cooperação com atores internacionais de maior peso e envergadura. Então é muito cedo ainda, enfim, para podermos definir, né, o que vamos ganhar de maneira concreta, né? Temos visto uma retórica interessante, né, que está sendo bem recebida, né, por atores internacionais, né, nos encontros, né, que o presidente Lula teve, por exemplo, com o Macron, né, hoje cedo, né, ontem, né, com o primeiro-ministro japonês, o primeiro-ministro australiano. Ele tem mantido alguns encontros, né, em paralelo, né, à reunião do G7, né, onde ele, claro, assume aí, né, uma postura mais responsável, né, ele diz que o Brasil, né, vai buscar claramente uma atuação, né, cooperativa na agenda ambiental, né, tentará cumprir, né, as metas assumidas no Acordo de Paris, por exemplo, o desmatamento ilegal zero até 2030, mas não basta a retórica, evidentemente, né, é preciso demonstrar também ações concretas, práticas, né, para que a credibilidade, de fato, ela se veja reforçada, né? E um tema muito sensível para nós, né, como foi muito bem colocado, é a questão da guerra na Ucrânia, né, porque já vimos o presidente, né, em viagens recentes, né, protagonizar, né, justamente alguns momentos de grande constrangimento, né, declarando, por exemplo, que, né, a Ucrânia e a Rússia têm culpa equivalente, né, pelo conflito. Então, é bom, né, justamente que ele aproveite essa grande vitrine que é a reunião de cúpula do G7, né, para mostrar, né, que não é bem assim, que o Brasil condena, né, de maneira enfática a invasão da Ucrânia, como aliás, né, já o fizemos, né, no ano passado, durante o governo Bolsonaro, em votações na ONU, né, a condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia, né, mas o Brasil, enfim, decide não apoiar sanções contra a Rússia ou não enviar armamentos à Ucrânia, né, isso é até defensável, né, mas temos um caminho longo aí, eu diria, Lívia, né, para conseguirmos consolidar uma imagem internacional com maior credibilidade e legitimidade. E a nossa reportagem, inclusive, professor, trouxe a informação de que 2 documentos ou 2 comunicados foram divulgados neste sábado pela cúpula. Um que teve a participação do Brasil, a assinatura do Brasil e de outras nações convidadas, e outro documento que foi assinado, chancelado só pelos países membros da cúpula. Nesse, em que houve a participação brasileira, houve um tom mais brando em relação à possível condenação da Rússia. Falou-se sobre os impactos da guerra na Ucrânia para a segurança alimentar mundial, mas não foi dito nada muito rigoroso ou muito agressivo em relação a essa invasão da Rússia na Ucrânia. E, inclusive, nesse documento, esses países com a participação do Brasil, disseram que apoiam uma paz justa e duradoura, que vai bem nesse sentido que o presidente Lula vem defendendo, né? Vem tentando mediar um fim para esse conflito. Já um comunicado que teve a participação só dos países membros do G7, falou-se sobre
brutal guerra de agressão em curso. Sem contar nas sanções que já foram anunciadas, se não me engano, foram anunciadas ontem, mais um pacote de sanções à Rússia na tentativa de impedir o país de se viabilizar militarmente cada vez mais nessa invasão da Ucrânia. Qual o efeito prático, professor, na sua opinião, dessas sanções e desses documentos que foram divulgados? Bom, na verdade, os dois documentos eles têm diferenças, né, muito concretas, justamente pelos atores que assinam, né? A gente tem que reconhecer que os países que compõem o G7, eles têm, né, muito sabidamente, explicitamente, uma postura absolutamente crítica e condenatória à Rússia, já assumindo sanções desde o ano passado, né, contra a Federação Russa, né? Boa parte deles, inclusive, né, participa da OTAN, né? Canadá, Estados Unidos, né, a Itália, Reino Unido, França, Alemanha, né, são membros da OTAN. Então, a OTAN, a gente sabe, né, é o grande agente ocidental, o grande ator ocidental, né, que atua aí em favor da Ucrânia, né, cedendo armamento, né, atuando também de maneira muito importante com financiamentos, com apoio econômico, né, à Ucrânia, o que tem permitido, né, ao país do Zelensky, governado pelo Zelensky, resistir, né, tão bravamente à invasão russa, né? Do outro lado, né, dentre os 8 convidados, né, adicionais à cúpula, né, o Brasil entre eles, temos também a Índia, a Indonésia, né, países que têm uma postura bem diferente, né? A Índia, inclusive, uma postura ainda mais neutra do que a brasileira, digamos assim, né? O Brasil já se permitiu, né, apoiar condenações à Rússia, né, em momentos em que a Índia se absteve, por exemplo, né? Então, é difícil conciliar as posições, né, dessa reunião ampliada, né, por isso que o tom desse documento, né, com a presença desses outros 8 países, dentre eles o Brasil, a Índia e a Indonésia, foi muito mais brando. Não surpreende, né, nada, na verdade, né, do que está nesse documento chega a ser uma grande novidade, né? Já era esperado, claro, né, que na cúpula haveria uma ampliação de sanções contra a Rússia, né, que vem sendo ampliadas, na verdade, desde que o conflito começou no final de fevereiro do ano passado, né? Praticamente a cada semana ou cada 2 semanas há um novo pacote de sanções contra a Rússia, né? E também, né, não surpreende, né, que esses países, né, que eu comentei mantenham uma postura mais equilibrada, porque entendem, né, que tem muito a perder, né, se colarem, né, ou se alinharem muito diretamente ao Ocidente, né, perderá um espaço num mundo, digamos assim, mais não ocidental, né, onde eles também têm grandes interesses. Então, não chega a haver nenhuma surpresa, né? Eu destacaria como um dos pontos importantes a decisão do governo norte-americano, né, tomada ontem, né, com a presença do Biden em Hiroshima, né, de enviar caças F-16, né, então aviões muito modernos, né, importantes, né, que poderão reforçar a capacidade ucraniana de resistir à Rússia e também de levar a cabo uma contraofensiva importante, como vem sendo planejado. Agora, entre essas relações ou reuniões bilaterais que já aconteceram, nós destacamos também, professor, esse encontro que houve entre o presidente Lula e o primeiro-ministro do Japão, em que houve esse apontamento, essa possibilidade quase que concreta já. Segundo o premier, já seriam feitos os primeiros procedimentos para que não seja mais exigido o visto de turistas brasileiros no Japão, para aqueles turistas que vão ficar por um curto período no país. Eu quero saber as suas impressões a respeito de benefícios práticos para o Brasil em relação a isso e sobre essa possibilidade de uma reunião bilateral com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Também falamos muito sobre isso aqui no começo desta edição. Não é um encontro que está confirmado na agenda do presidente Lula, mas há muita pressão para que aconteça. Não só o encontro de Lula com Volodymyr Zelensky, como também o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, solicitou um encontro com Lula para tratar justamente também, entre outros temas, mas principalmente da guerra na Ucrânia. E falávamos sobre essa pressão cada vez maior para que o Brasil se posicione contra a Rússia nessa guerra, nesse conflito. O Brasil vai acabar cedendo? Essa reunião deve acontecer? Esses encontros devem acabar acontecendo ou não, professor? Muito bem, bom, primeiro com relação ao encontro com o Fumio Kishida, né, o primeiro-ministro japonês. Importante encontro, né, o Brasil tem uma relação histórica muito marcante com o Japão, né, enfim, uma presença grande, inclusive, de migrantes japoneses no Brasil. Tudo isso, né, faz com que a relação entre Brasil e Tóquio seja uma relação importante, né, para o Brasil. Então,
um encontro de alto nível, né, entre as duas grandes lideranças. É claro que é algo digno de nota, né? O Kishida é o anfitrião do encontro, né? O Japão está sediando aí a reunião do G7 em Hiroshima, e essa questão do visto, né, é uma tentativa de estreitar as relações com impactos para a sociedade, para os cidadãos, né? Vimos o Brasil fazer isso em outros momentos com outros parceiros, né? Lembro, por exemplo, no final de 2008, ali no contexto também do governo Lula, o Brasil negociando um acordo semelhante, Lívia, com a Rússia, né, que dispensou de lá para cá os brasileiros para viagens de turismo, né, de até 90 dias, de precisarem de visto para entrar na Federação Russa, né? O Brasil está tentando fazer agora o mesmo com o Japão. Né? Isso é interessante porque serve de estímulo, né, para viagens de turismo, né? E a partir de viagens de turismo, né, podem surgir oportunidades de negócios, enfim. Então, é algo importante para reforçar relações que são históricas e muito densas do Brasil com o Japão. Com relação ao encontro possível, né, do Lula com o Zelensky, pelo que o Itamaraty divulgou, né, e temos que confiar, claro, na nota oficial do Ministério, né, foi um pedido feito pelo próprio Zelensky, né, que a princípio participaria meramente por videoconferência, né, mas decidiu ir pessoalmente a Hiroshima, né, o que para ele certamente é importante, né, e aí teria solicitado, né, esse encontro com o Lula, certamente no sentido de tentar convencer o Brasil a dar alguns passos adiante, né, a assumir uma postura mais corajosa em defesa da Ucrânia, eventualmente apoiando sanções contra a Rússia ou eventualmente até o envio de armamento para a Ucrânia, algo que, aliás, né, o governo norte-americano e países europeus já vem fazendo, Lívia, né? Quando tivemos ali o encontro entre Lula e Biden na Casa Branca, esses foram pontos colocados e o Brasil vem resistindo, né, não aceitando nenhuma coisa nem outra, nem enviar sanções, nem apoiar sanções contra a Rússia, nem enviar armamento para a Ucrânia. Né? Eu acredito, né, que não mudaremos de posição. Né? O Brasil tem mantido, desde o ano passado, no governo Bolsonaro, essa postura firme de não assumir uma postura mais diretamente pro Ocidente nessa questão. Agora, para a gente fechar, professor, nessas participações que Lula fez em alguns painéis e em debates, ele voltou a defender uma pauta que ele vem reforçando em praticamente todas essas viagens internacionais, especialmente para países da União Europeia, defendendo uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil acredita, o presidente Lula acredita que é preciso que haja uma maior representatividade desses países em desenvolvimento e o Brasil mereceria, segundo ele, um assento permanente. Será que Lula vai conseguir apoio dessas nações para que essa pauta seja atendida? Quais são as expectativas em relação a isso? Esse é um ponto antigo, na verdade, na política externa brasileira, vem ali dos anos 90, foi muito forte já nos dois primeiros governos Lula, nos anos 2000. O Brasil faz parte de um grupo do qual o Japão também participa, né? Então é interessante a gente tocar nesse tema no Japão, né? O Brasil faz parte do chamado G4, composto por Brasil, Alemanha, Japão e Índia, né, os quatro se coordenando e pressionando pela reforma do Conselho de Segurança, pelo aumento do número de assentos permanentes no Conselho, né, os quatro países almejam virarem membros permanentes do Conselho de Segurança. Então é interessante, claro, a gente sempre tocar nesse ponto, né, o Brasil acredita que tem cacife, que tem credenciais suficientes para assumir tamanha responsabilidade. Né? A grande dificuldade está na possibilidade de acontecer essa reforma. Né? É muito implausível, é muito improvável, né, que grandes potências, né, como os Estados Unidos, né, se disponham de fato a aceitar uma grande ampliação do número de membros permanentes do Conselho de Segurança. Né, atualmente são 5 membros. A proposta desse grupo, de que Brasil e Japão participam, é aumentar para 11. Então seria mais do que dobrar o Conselho de Segurança no que tange aos membros permanentes. Né? Muito improvável que aconteça. Né? Vale dizer que o Brasil já tem o apoio desde os anos 2000 de alguns países importantes. Né? Então, por exemplo, Reino Unido, França, Rússia já oficialmente apoiaram o pleito brasileiro, mas China e Estados Unidos nunca o fizeram formalmente. Né? De todos os modos, por mais que o Brasil reúna credenciais suficientes, né, e o Japão, a Alemanha têm credenciais ainda mais robustas, a grande dificuldade, o grande empecilho é a falta de vontade concreta e genuína das grandes potências em levarem a cabo uma mudança que democratizaria o Conselho, mas acabaria diminuindo o poder delas próprias, né? Diluindo o poder em um foro mais amplo e mais representativo. Pois bem, acabamos de conversar com Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais, trazendo uma análise da participação brasileira na cúpula do G7 e trazendo já uma expectativa sobre essa possível reunião tão aguardada entre Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Professor, não preciso dizer que o senhor é sempre muito bem-vindo. Obrigada pela entrevista e um ótimo fim de semana. É sempre um prazer, Lívia. Bom fim de semana para todos. Obrigada.